dos piores casos já descobertos em Hong Kong se inicia em 24 de maio de 1999, quando uma menina de 14 anos chega em uma delegacia dizendo que estava sendo assombrada e estava sendo perturbada pelo espírito de uma mulher que tinha sido torturada até a morte. Os policiais que atenderam a menina acharam que aquilo provavelmente seria fruto da imaginação dela, porque era uma história muito bizarra e improvável que de fato tivesse acontecido. Então a menina começa a contar detalhes do que tinha acontecido com aquela mulher que supostamente estava assombrando ela. Então nesse momento os policiais começam a levar mais a sério aquela história que estavam ouvindo, até que a menina disse que poderia os levar até onde parte do corpo da mulher tinha sido escondido. Então ao chegar no tal local, eles se deparam com a grande boneca de pelúcia da Hello Kitty e ao abrir a boneca eles encontram a cabeça decapitada da vítima. Hello, maravilhosos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de vídeos sobre mistérios, teorias e casos reais, você vê o canal certo, então já se inscreve aí embaixo e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Também já deixa eu curtir agora de início porque me ajuda muito, e se você quiser me segue nas minhas outras redes, porque lá a gente consegue ter um contato bem mais próximo. E, inclusive, quando você estiver assistindo algum vídeo aqui no canal, me marca lá na rede vizinha, porque eu tô sempre compartilhando. Bom, recado dado, então vamos pro caso de hoje. Fan Mei nasceu em 1976 em Shenzhen, na China, e teve uma infância bem difícil, principalmente porque ainda quando era criança ela foi abandonada por sua família e acabou sendo levada para crescer em um orfanato só para meninas em Hong Kong. A Fan, ela teve uma infância bem difícil, principalmente depois que ela foi pro orfanato, porque ela acabou não tendo tanta convivência com outras pessoas, além das crianças que ela vivia lá dentro do orfanato. E aos 15 anos de idade, ela acabou sendo expulsa desse orfanato, porque teoricamente seria a idade máxima, a idade que eles acreditavam que uma pessoa poderia se virar por conta própria. O que é meio absurdo, né? Como é que uma pessoa de 15 anos que não teve experiência de nada na vida consegue se virar? E assim como outras crianças, ela precisou sair do orfanato, mesmo não tendo nenhuma expectativa de vida, ela não tinha nenhuma expectativa de trabalho, ela nunca tinha tido experiência de nada, já que boa parte da vida dela tinha sido morando lá no orfanato desde criança. Então, praticamente assim que ela foi para as ruas, ela acabou, né, ficando em condição de rua mesmo, já que ela não tinha para onde ir, já que ela não tinha nenhum trabalho, né, ali esperando ela, assim que ela saísse do orfanato, e em decorrência toda aquela situação ali, ela acabou se envolvendo com drogas. Naquela época, como ela ficou sendo uma moradora de rua, ela acabou se envolvendo bastante, né, com substâncias ilícitas, então ela ficou realmente numa situação bem difícil. Ela era uma menina menor, então ela não tinha experiência de trabalho, ela teve muita dificuldade de arranjar algum trabalho, ninguém queria dar a primeira oportunidade, principalmente diante das condições, né, que ela vivia. Então ela acabou tendo que se render à prostituição para poder arranjar algum dinheiro para sobreviver. Então ela trabalhou como prostituta praticamente desde os 15 anos até os 21 anos de idade. Foi aí que aos 21 anos ela consegue um emprego em um bordel. Ela continuou trabalhando como prostituta, porém ela estava agora nesse local fixo e não mais nas ruas por conta própria como ela fazia antes. Então ela meio que tinha uma lista de clientes fixos ali no bordel. E entre esses clientes ela acabou conhecendo um homem chamado Shi Yuyan. Não sei se é assim que pronuncia, mas ela acaba iniciando um relacionamento com esse rapaz. Esse rapaz, ele também tinha vício em drogas, então meio que eles estimulavam um ao outro, né, nesse vício aí, o que era bem negativo para ela e para ele. Porém, eles deram continuidade nesse relacionamento e depois de 2 anos de relacionamento, eles acabaram se casando e tendo seu primeiro filho. Diante de todo aquele trauma da vida dela, a Fan acreditava que finalmente ela estava começando a ter um rumo na vida dela, já que ela acabou tendo seu primeiro filho, ela estava casada com esse rapaz, então ela acreditava que ela finalmente ia conseguir constituir uma família, mas ela acabou se deparando com uma situação de abuso doméstico, né, porque esse marido dela, o Shi, ele era um rapaz muito abusivo, inclusive alguns vizinhos até diziam que onde eles moravam, eles diversas vezes escutaram várias gritarias dentro da casa, várias vezes o rapaz bateu na Fan. Então ela acabou sofrendo muito dentro da casa, dentro desse relacionamento, e por causa disso, como ela não queria levar esse relacionamento adiante, principalmente por causa do filho do casal, ela acabou saindo de casa e se separando desse rapaz. Então ela decidiu ir para o próprio lugar dela e por conta própria dela, principalmente para tentar trazer uma experiência de vida melhor para o filho dela. Assim que ela larga o esposo dela, o Shi, a Fan consegue um emprego também em uma boate. Então, apesar de ser um trabalho assim, que ela não precisaria se prostituir,
prostituir, ela não ganhava muito naquele trabalho. Então, ela começou a ter um pouco de dificuldade financeira ali para cuidar do filho dela e das próprias necessidades dela, porque ela não ganhava muito. E quando ela estava casada, né, morando com o rapaz, a renda dos dois meio que se juntava, eles conseguiam, né, ter uma vida um pouco melhor, mais folgada, digamos assim. Mas quando ela começou a morar sozinha com o bebê dela, ela acabou tendo bastante dificuldade financeira. Inclusive, eles chegaram até passar necessidades. Então, realmente, a situação financeira dela estava bem difícil, morando sozinha com o bebê dela. Nessa época, a Fanny já estava com 23 anos e ela não desistiu, continuou trabalhando ali naquela boate, apesar de não ganhar muito. Na verdade, era o único trabalho que ela não tinha outras experiências até para buscar outros empregos, então ela realmente tinha que se garantir ali naquele trabalho. Porém, durante esse trabalho dela como recepcionista, ela acabava conhecendo diversas pessoas e muitas dessas pessoas eram, inclusive, bem perigosas, porque era uma boate, assim, que tinha bastante prostituição, tinha bastante venda de drogas, então ela acabava entrando em contato, né, com essas pessoas. E um desses clientes que ela acabou conhecendo foi um homem de 33 anos chamado Shen Menyock, e ele era basicamente um dos chefões ali do tráfico. Então ele era um homem extremamente perigoso, que tinha bastante dinheiro, né, que rolava muito dinheiro ali na noite, e ela sabia disso. E um determinado dia ela teve a infeliz ideia, na verdade, de roubar a carteira desse rapaz. O problema é que dentro dessa carteira do Shen tinha cerca de 4 mil dólares de Hong Kong, que é a moeda local, que seria convertendo mais ou menos 500 dólares americanos. Assim que a Fanny percebeu, né, que o Shen estava cobrando ela, que ele tinha visto que ela tinha roubado a carteira, ela imediatamente devolveu, ela se arrependeu ali na mesma hora de ter feito aquilo. Mas o Shen, obviamente, não perdoou a menina, não desculpou aquele ato dela e disse que além do valor que estava dentro da carteira, que ela já tinha devolvido de imediato, ela teria também que pagar uma taxa de 10 mil dólares de Hong Kong pela ousadia dela ali de ter feito aquilo. Então ela fica logo desesperada, porque ela já tá numa situação financeira bem difícil, ela não poderia jamais pagar esse dinheiro, porque ela não tinha esse dinheiro. Porém, ela sabia que ele era um homem muito perigoso, então disse que ia tentar juntar de outras maneiras e que iria pagando ele aos poucos. Naquele momento ele aceitou a proposta da menina, disse que ia cobrá-la nas semanas seguintes e ela disse que ia pagando assim que recebesse algum dinheiro. E assim foi feito. Nas semanas seguintes ele começou a cobrar a Fanny do dinheiro que ela precisava pagar para ele perdoar aquela dívida. Acontece que as semanas foram se passando, a Fanny não conseguiu juntar o dinheiro que ela devia e toda vez que o Shen chegava para cobrar lá na boate, ela dizia que não tinha o dinheiro, que ia pagar no dia seguinte, que ia pagar na semana seguinte, e esse dia nunca chegava. Então o Shen acabou perdendo a paciência e disse que a Fanny não iria mais pagar a dívida dela com o dinheiro e sim com o próprio corpo. Então em 17 de março de 1999, a Fanny é levada da boate por Shen e dois outros homens que eram seus capangas, chamados Liang Weiyan e Liang Shengzhu, e uma garota de 14 anos chamada Liu Mingfeng, que supostamente seria namorada de um dos capangas de Shen. Então juntos os quatro levaram a Fanny para um apartamento que tinha sido recém-alugado pelo Shen, justamente com esse propósito, porque a ideia dele era que ele se tornasse cafetão da Fanny. Então ele ia trazer clientes, amigos, para que a Fanny se prostituísse, e o dinheiro dos programas ele ia batendo da dívida que a Fanny teria com ele. Então era assim que ela ia pagar a dívida dela. Só que durante a prisão, a Fanny foi diversas vezes torturada e estuprada. Segundo algumas fontes, ela foi agredida com barras de metal e várias vezes era enforcada e usada como saco de pancadas. Ela também era obrigada a consumir substâncias ilícitas e foi diversas vezes forçada a consumir fezes e urina humana. Além disso, ela teve suas pernas e pés queimados com cera de vela e plástico quente para que não conseguisse andar, e era obrigada muitas vezes a sorrir e dizer que gostava daquilo que ela estava passando, porque se ela recusasse fazer isso, ela sofreria ainda mais. Então, depois de muita tortura, acabou que a Fanny ela não conseguia nem fazer os programas, então ela estava numa situação tão deplorável, tão difícil. Ela já tinha sofrido muito ali naquele mês de confinamento, até que em determinado dia, depois de sofrer muito, de já estar numa situação bem grave ali de saúde, a Fanny ela acaba falecendo, então ela perde a vida ali dentro do apartamento.
Quando os sequestradores eles voltam pro apartamento, eles percebem que a Fanny já tá sem vida, então eles tramam ali uma maneira de descartar o corpo, então eles começam a desmembrar o corpo da menina e começa a ferver algumas partes do corpo para colocar em sacolas plásticas e descartar no lixo, para que as pessoas não percebessem, né, que eram partes de um corpo. Só que o mais bizarro é que a cabeça eles pegam e colocam dentro de uma pelúcia gigante da Hello Kitty, e é justamente esse fato aí que gera o caso tão famoso, né, o assassinato Hello Kitty. É justamente porque eles colocam a cabeça da menina costurada dentro dessa boneca, que se torna o ícone ali daquele caso. Depois de fazer todo o serviço ali para descartar o corpo da menina, eles simplesmente abandonam o apartamento com a cabeça da menina dentro da pelúcia, lá dentro do apartamento. Eles não se dão trabalho nem de se desfazer daquilo. Eles realmente queriam humilhar a menina ali, deixar a cabeça dela ali enterrada dentro da pelúcia para que ninguém descobrisse, né? Quem é que iria cortar uma pelúcia para saber o que é que tinha dentro. Então, realmente, eles, até no momento da morte da menina, eles quiseram humilhar a menina daquela maneira. Então, eles simplesmente abandonam o apartamento e deixam a pelúcia lá com a cabeça da menina dentro dela. E é aí que acontece a reviravolta desse caso, porque algumas semanas depois, em 24 de maio de 1999, aquela menina de 14 anos, a Lil, que participou de toda aquela barbaridade, ela acaba chegando em uma delegacia para dizer que estava aterrorizada, que estava assombrada com o espírito de uma mulher que tinha sido torturada até a morte e que tinha morrido enrolada com fios de eletricidade. E ela começa a dizer que estava sendo aterrorizada, que não conseguia dormir, porque o espírito dessa mulher estava assombrando ela. E os policiais que estavam na delegacia, inicialmente eles não levam muito em consideração, não dão muita credibilidade para aquela menina. Eles acham que ela tá pregando alguma peça ou que ela tinha tido um pesadelo com aquilo e estava achando que era realidade. Então eles não dão muito cabimento, acho que ela tá tirando onda ali da situação. Porém, ela começa a dar detalhes de tudo que tinha acontecido com essa mulher, e ela diz que inclusive ela tinha participado do assassinato da mulher. Então é nesse momento que a polícia começa a ouvir aquela história e tentar entender o que tinha acontecido, e começa a considerar que de fato realmente aquilo tinha sido um crime. Então a menina Lil, ela diz que pode levar a polícia para onde o corpo da menina que teria morrido torturada estava. Então rapidamente os policiais eles são levados para aquele apartamento que tinha sido alugado, e assim que eles entram eles se deparam com a grande pelúcia da Hello Kitty, e assim que eles abrem essa pelúcia eles se deparam com a cabeça da vítima. Durante a perícia, além do crânio encontrado dentro da Hello Kitty, eles encontraram também um dente e alguns órgãos que tinham sido deixados em sacos plásticos no apartamento. Além disso, a Fanny teria morrido entre 14 e 15 de abril, ou seja, quase um mês depois do seu sequestro, e algumas fontes dizem que ela morreu enquanto seus sequestradores estavam fora de casa. Já outras fontes dizem que ela teria morrido durante a noite. Com o decorrer das investigações e com alguns depoimentos daquela menina a polícia começa a encontrar algumas partes do corpo de Fanny espalhado em alguns lixões pela cidade, que tinham sido descartados dentro de sacolas plásticas. E em 28 de maio de 1999, o Shane ele é preso dentro da casa dele. No momento em que ele foi preso, ele estava com a esposa dele, com o bebê dele recém-nascido. Então, rapidamente, ele é preso e colocado para prestar alguns depoimentos. O apartamento do Shane foi invadido por policiais nas primeiras horas da manhã do dia 28 de maio, e inclusive a esposa do Shane, que também estava no local, foi inicialmente colocada como suspeita de estar envolvida no assassinato, mas rapidamente foi libertada depois que nenhuma evidência foi encontrada. Um dos capangas, o Liang Shengzhu, ele também acabou sendo preso rapidamente naquele dia. Após a prisão de 2 suspeitos do assassinato da Fanny, o assassinato Hello Kitty acabou tomando conta de todas as manchetes locais, porque foi um caso extremamente bizarro. A Hello Kitty é um personagem, inclusive, extremamente conhecido ali nesses países do Oriente. Então, assim, todo mundo falava daquele caso, todo mundo queria saber quem era aquela mulher, porque ninguém sabia até então que ela era a Fanny. Então, assim, foi um caso que tomou conta, de fato, a todos os noticiários. Inclusive, o terceiro suspeito, que estava até então foragido, ele foi colocado como uma pessoa foragida, então a cara dele estava sendo postada em todos os noticiários.
o que acabou facilitando ainda mais a sua fuga. O crânio encontrado dentro da pelúcia da Hello Kitty acabou sendo identificado no dia 3 de junho como sendo da Fan, após um método de sobreposição de fotos, e aí o crânio acabou sendo transferido para um necrotério público depois do julgamento. O Liang Weiyun, que tinha fugido para a China continental quando viu seu nome de procurado, acabou sendo preso no dia 14 de fevereiro de 2000 e enviado de volta para Hong Kong quando ele teve problemas com seu passaporte e por constar na lista de mais procurados da Interpol. Então, no dia 7 de dezembro de 2000, os 3 homens foram levados a julgamentos e condenados por homicídio culposo por uma votação de 6-3 em um júri que era composto por 8 homens e uma mulher, porque eles acreditavam que os restos mortais encontrados da Fan não eram suficientes para provar que ela tinha sido assassinada ou se ela tinha morrido por overdose, já que na autópsia foi constatado que ela tinha ingerido algumas substâncias ilícitas. Embora o júri não pudesse ter definido se os homens de fato queriam assassinar a Fan, eles consideraram que, na verdade, ela tinha morrido também em decorrência dos abusos que ela sofreu durante todos aqueles dias. Durante o julgamento, o Shen e o Liang Chengzu negaram ter matado a Fan, embora não negassem ter desmembrado seu corpo. Já a menina de 14 anos, a Liu, ela testemunhou no julgamento em troca de imunidade. O trio então foi condenado à prisão perpétua sem direito da revisão da pena para liberdade condicional até 2020. O juiz que declarou a sentença disse que nunca em Hong Kong, nos últimos anos, um tribunal ouviu falar de tal crueldade, depravação, insensibilidade, brutalidade, violência e crueldade com uma pessoa. O Shen Menyock e o Liang Weiyun, eles seguem cumprindo suas penas de prisão perpétua. Já o Liang Chengzu, ele acabou conseguindo reduzir a sua sentença de prisão perpétua para 18 anos após um recurso em março de 2004 e acabou sendo libertado em abril de 2014. 8 anos depois, ele acabou sendo preso novamente e condenado à prisão mais uma vez por 12 meses em agosto de 2022, após abusar de uma menina de 10 anos. O prédio onde aconteceu o crime, ele acabou sendo demolido em setembro de 2012, mas acabou sendo reconstruído um hotel no lugar chamado Soraviti em 2016. Inclusive, 3 retratos do Buda, eles foram colocados nesse hotel como se fosse um memorial ali para Fan, para lembrar, né, do que aconteceu com ela, da fatalidade ali, do que aconteceu naquele local. Bom, esse é o caso de hoje, espero que você tenha gostado. Se você já conhecia esse caso, comenta aí embaixo ou comenta algum outro caso que você gostaria de ver aqui no canal. Também já deixa o like, não esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos. E se você quiser, me segue nas outras redes pra gente ter um contato bem mais próximo. Bom, é isso, eu te espero no próximo caso.